Nesse tópico, nós vamos falar sobre o desenvolvimento das lesões, desenvolvimento das queimaduras químicas. Existem 3 etapas fundamentais do gênese, do desenvolvimento das lesões químicas. A primeira delas é o contato, é o início do processo, é onde realmente ocorreu o acidente químico. O produto químico escapou de onde ele estava contido e atingiu uma pessoa. Em seguida, o agressivo químico ele precisa ter uma etapa de difusão, ele precisa entrar na pele ou no olho da pessoa. E, por fim, num período que vai variar de acordo com o tipo de produto químico, a sua natureza, a sua concentração e as condições na qual ele se encontra, é a reação química que provoca a lesão. Portanto, essa sequência poderá demorar segundos ou até minutos, dependendo da natureza e de alguns outros fatores que nós vamos explorar um pouquinho mais. As reações químicas que vão gerar a lesão podem ser divididos em 6 tipos, que são os tipos clássicos de reações. As trocas e interações químicas ocorrem de um doador entre um doador e um receptor. Esse doador poderá ser um ácido, e a característica do ácido é doar prótons, doar hidrogênios positivados, o H+, como a gente fala em química. As bases ou os álcools, que eles doam a hidroxila, o radical hidroxila, que é aquele agrupamento de um oxigênio com um hidrogênio com carga negativa, é o OH-. O agressivo poderá ser um oxidante, cuja característica é doação de elétrons. Esses oxidantes, portanto, perdem seus elétrons e esses elétrons agem nos tecidos, modificando as suas características. Poderá também ser um redutor, e o redutor tem como característica a remoção de elétrons do tecido e trazendo também as suas consequências negativas. Nesse contexto é importante colocarmos a expressão do pH, que é aquela grandeza que expressa a concentração de hidrogênio no meio aquoso. Muito comum nas piscinas, estarmos sabendo qual é o pH, ou controlar o pH de uma piscina, porque o pH interfere na agressão ou na saudabilidade da água da piscina. Portanto, é algo comum no dia a dia, né? A expressão pH. E a escala do pH é de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, ou de 0 até o valor intermediário da escala, que é o 7, se situam os ácidos. De 7 a 14 se situam as bases. Então, o produto é muito ácido quando o pH é próximo de 0, e um produto é muito alcalino quando o pH é próximo de 14. E existe uma faixa ideal de pH na qual os tecidos biológicos não têm nenhum sofrimento, não tem nenhum efeito negativo, que é o pH de 5,5 a 9, ou seja, pega uma parte ácida e uma parte alcalina. Portanto, se qualquer solução, qualquer produto que esteja entre o pH 5,5 a 9, a menos que ele seja tóxico, ele não afetará um organismo. Bem, além daquelas 4 iniciais classes que nós falamos, existem mais 2 ainda, que são os quelantes. Quelantes para cálcio e magnésio, que são espécies ou substâncias que capturam cálcio e capturam magnésio do organismo, que são importantes para a manutenção da vida. Não existe vida humana e a maioria das vidas animal se não houver cálcio e magnésio em quantidades adequadas para o funcionamento do organismo. E a última classe dos reagentes químicos que podem trazer problemas são os solventes, porque os solventes têm a capacidade de dissolver gorduras, e alguns tipos de gordura são essenciais para a manutenção da vida. Portanto, ácidos, bases, oxidantes, redutores, quelantes e solventes são os produtos que provocam 6 tipos de reações possíveis, sendo horas doador e horas receptor. O doador
via de regra, é a substância química e o receptor é o organismo, é a pele ou o olho do ser humano atingido por um agressivo químico. Essas trocas entre os agentes doadores e receptores acontecem, no caso dos organismos, nos lipídios celulares e intercelulares, que são as gorduras que estão nas células e entre elas, nos açúcares, os glicídios, na combinação de glicídios com lipídios, que são conhecidos como os glicolipídios, os aminoácidos que estão presentes nas proteínas e enzimas, nos sais minerais, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Todos esses produtos estão presentes nas células e nos espaços intercelulares dos organismos vivos. Nas células de compartimentalização, que ocorre na classe dos seres conhecidos como eucariontes, exemplificados por essa estrutura da célula que vocês estão vendo agora no slide, é que contém essas substâncias mencionadas agora há pouco. Os glicídios, os lipídios, os aminoácidos presentes em enzimas e proteínas, os sais minerais. E é o que faz a diferença entre os seres mais evoluídos e os seres menos evoluídos. Esses compartimentos estão separados por membranas e essas membranas são constituídas de lipídios fosforizados ou chamados de fosfolipídios. As biossínteses, os processos que fazem a manutenção da vida, que fazem com que nós continuemos vivendo com saúde, acontecem através dessas membranas ou nelas próprias. Ou seja, é preciso ter a manutenção das membranas de fosfolipídios para que a vida seja sustentada. E os tecidos são formados pela associação de grupo de células e nas membranas que se tocam, que se interconectam nas diferentes camadas de tecidos, e é por elas que acontecem as trocas. Este slide exemplifica uma lâmina de pele humana e nós vamos ilustrar os componentes da matriz extracelular dérmica. À direita são ilustradas as camadas. A epiderme é uma camada mais espessa, ou mais de maior resistência, a derme em seguida e o tecido subcutâneo. À esquerda estão os componentes em células diferenciadas, como os queratinócitos, substâncias como o glicosaminolicano, os fibroblastos, que são outros tipos de células envolvidos na reconstituição de tecido, glicoproteína, fator de crescimento, vasos capilares, fibra de elastina, fibra colágena, artérias, veias, nervos, glândula sudorípara, terminação nervosa e folículo capilar. Essa outra lâmina exemplifica um zoom daquela anterior, onde nós podemos verificar que a epiderme ela toma em média, ou tem uma espessura em média de 50 a 80 micras. E ela é constituída, por sua vez, de diferentes microcamadas, chamadas de estratos. Podemos verificar, portanto, à direita o estrato córneo, o estrato espinhoso, estrato lúcido, o estrato granuloso e o estrato basal, que faz a junção com a derme. E em seguida começa a derme propriamente dita. Essa camada anterior, que é a camada da epiderme, formada por queratinócitos, que formam esses diferentes estratos, é uma couraça, é uma defesa para o nosso organismo. A manutenção desta camada é importante porque ela vai impedir que agentes comuns, como excesso de frio ou frio e calor, nos atinjam muito facilmente. Portanto, elas formam uma proteção para as camadas subsequentes, nas quais existem funções bastante específicas e que estão na derme. A derme possui vasos, possui inervações, possui folículos, glândulas
e são fundamentais para a manutenção dessa estrutura. A pele é considerada como um órgão nosso, onde por ela trocas acontecem e respiração acontece. É importante esse conceito porque isso tem influência no tempo que o agente químico vai demorar para iniciar uma lesão. Em seguida, na camada da derme, tem-se os vasos sanguíneos, os pelos da nossa pele, os receptores nervosos, terminais nervosos, músculos eretores de pelos, glândulas sudoríparas. E embaixo da derme tem a tela subcutânea, que é um tecido rico em gordura e não faz parte da pele. É por onde passam as veias e as artérias, ou um pouco mais de diâmetro, de calibre um pouco mais alto. Neste slide são ilustrados órgãos da pele humana, que estão contidos nas 3 camadas, epiderme, derme e tela subcutânea. Vocês vão notar a presença dos queratinócitos na epiderme, depois na derme os nervos e os corpúsculos que são sensíveis a toque, terminações nervosas que são receptores de calor e frio, e outros tipos de corpúsculos que são receptores de pressão mais profundas. Além disso, ilustra também melhor a posição de algumas inervações que estão mais próximos da pele, da epiderme. Com relação ao olho, nessa lâmina nós vamos estar ilustrando a anatomia da córnea, onde nela se tem o epitélio, em uma pequena membrana chamada membrana de Bowman, o estroma, dividido por uma outra membrana chamada de Descemet, e o endotélio. E essa é a parte que fica exposta do olho. Essa parte mais interna não será, em princípio, atingida por produto químico. E o que é que influencia a seriedade de uma lesão química? Quanto mais profunda é a destruição, mais séria é a lesão. Na lâmina à esquerda temos uma ilustração de um olho, mostrando a córnea com as suas 3 camadas, epitélio, estroma e endotélio, e à direita uma camada de pele, ilustrando a epiderme, a derme e a tela subcutânea. Na região ilustrada com a coloração amarela, em ambos os casos, olho e pele, o dano que um produto químico gerou é geralmente reversível. À medida que essa lesão ela é aprofundada para a região identificada ou ilustrada com cor vermelha, o dano é frequentemente irreversível. E a classificação da seriedade da lesão é com relação à profundidade que o produto químico penetrou e destruiu as camadas. Tanto quanto a queimadura por calor, a primeira lesão, a lesão de grau 1, é uma lesão que se localiza na epiderme. Depois, a lesão de grau 2A, ela começa a atingir a derme. A lesão de grau 3B, mais profunda ainda, sem chegar na tela adiposa, na camada adiposa, na camada de gordura. Depois a lesão de grau 3, mais profunda ainda, atingindo já toda a epiderme e a derme. E a de grau 4 é aquela lesão que atingiu músculos e ossos.